casa esta noite para aqui te adorar, te louvar e glorificar o teu nome, porque tu tens sido aquele que tem cuidado de nossas vidas. Prepara-nos, Senhor, para receber tua palavra nesta noite. Oramos a ti, agradecidos por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar e vamos cantar o hino de número 16 da nossa harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passeamos em vão labor. Quem me dera reavê-lo para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, abrir nossas Bíblias no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 15 de Atos, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 21. Atos 15, 1 a 21. Vamos pedir ao pastor Sebastião para fazer uma oração, em seguida estaremos fazendo a leitura. Mesmo Deus, é verdade, meu Salvador eterno, louvado seja o teu nome, que tu tens sido um Deus que tem cuidado de toda a nossa vida. Louvado seja teu nome santo e poderoso, Senhor. Verdade, Deus. Faz assim, Deus. Amém. Atos 15, de 1 a 21. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, até chegarmos ao final. E o versículo de número 15,
ou melhor, no primeiro do capítulo 15, diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: Se vós não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus em nossos corações nos deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Expôs Simão a Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de restituir. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando os seus ruínas, restaurarei. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Amém? Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Deus, porque Tu tens sido um Deus que tem nos orientado, nos fortalecido, nos encaminhado, Senhor, com segurança no Teu caminho, com destino ao céu, à eternidade contigo. Deus, nós Te agradecemos por tudo isso, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar e vamos cantar o hino de número 409. E enquanto cantamos, irmãos, tem a oportunidade de entregar sua oferta, seu dízimo, sua primícia, seu voto, aquilo que você acertou com o Senhor. 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que fraco vós sois ovelhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor
novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas. Produtos da terra, né? Então, Deus abençoe. Cadê a missionária? Está por aí? Está aqui por trás, resolvendo algumas coisas administrativas. Ela sempre está por aqui também. Deus abençoe, uma alegria recebê-lo também. Está aqui por trás, ainda resolvendo algumas coisas. Pastor Roberto Quintal, também lá da igreja pastor da igreja de Porto Velho, consequentemente de todo o estado de Rondônia, do estado do Acre também, supervisor, e ainda pega, ele achou que era pouca coisa, ainda pega o final, a pontinha do Amazonas, né? O extremo sul ali do estado do Amazonas, que é Boca do Acre, Cajueiro e Companhia Limitada, Rio Branco e tudo, né? Deus abençoe os pastores que estão conosco nesta noite, nesses dias aqui, é uma alegria, e a igreja recepciona como nossos irmãos, se manifestando, dizendo: seja bem-vindo, pastor, uma alegria, tá? Ele aí tá de óculos porque ele operou esses dias, ainda está em convalescência, né? Mas agora ele está enxergando tudo e mais um pouco, né? Meus irmãos, vamos na nossa caminhada do livro de Atos. Nós estamos caminhando no livro de Atos. Pastor Everlan está trazendo aquele estudo sobre os evangelhos, os 3 evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e está nessa batida. Semana que vem ele retoma, e eu quero hoje fechar esse capítulo 15 com os irmãos. É o texto que os irmãos leram. Quero fechar esse capítulo 15 para a gente dar uma pausa e depois adiante a gente vai. O livro de Atos, ele é muito rico, né? A gente, cada vez que abre o livro de Atos, a gente compreende de uma ótica diferente. Eu, quando li a primeira vez o livro de Atos, aí na minha adolescência, eu via de um jeito. Aí a gente vai, as leituras suplementares, a própria leitura da palavra, ela vai enriquecendo as nossas vidas, mas é importante por demais que a gente compreenda do ponto de vista histórico, e como nós vimos falando aqui nas últimas semanas, a nossa interpretação hermenêutica, o papel da igreja. Nós vimos no livro de Atos, nunca mais você vai esquecer isso, o papel da igreja é essencialmente hermenêutico, o papel da igreja é interpretativo. O papel da igreja sempre foi e sempre será. Martinho Lutero só foi usado por Deus para desencadear o movimento da reforma protestante, lá na noite de 31 de outubro de 1517. 1483 é o nascimento dele, né? Já está voltando atrás, já está cometendo um erro histórico aqui, né? Martinho Lutero nasceu em 1487 e a reforma se deu em 1517, né? Portanto, ali, 1483, ele tinha perto de 34 anos quando fez, né? Então, ele nasceu em 1483 e a reforma, a noite em que ele afixou as 95 teses, as suas teses, né? As teses de Lutero. Ele era um professor, ele era formado em Direito, ele seguiu na academia
a formação jurídica, e o seu pai achava que ele ia ser um funcionário público, ia mudar a vida da família, e uma noite ele foi caminhando perto de sua casa e caiu um raio, e ali finalzinho da Idade Média, as pessoas tinham muito medo, né? Quando dava trovão, todo mundo achava que Deus estava com raiva, ou então a gente até brinca, né? As crianças dizem que Deus está arrumando lá em cima quando dá um trovão, é que está puxando a mesa do lugar e tudo, né? Quem nunca falou isso para filho, né? Mas naquela época, ali no século XV, portanto, 1400 e alguma coisa, já emendando com o século XVI, ali a partir de 1500, as pessoas tinham ainda muito medo das coisas. E o Martinho Lutero, ele tinha extremo medo de tempestade. E caiu um raio bem pertinho do Martinho Lutero. Foi Deus que mandou aquele raio, né? A Martinho Lutero fez uma promessa, disse: se eu não me matar hoje, se eu não deixar eu morrer, eu vou me internar e eu vou ser um monge. E ele chegou com o pai dele e disse: olha, eu fiz uma promessa com a chamada Santa Ana, né? A Santa Ana, e não a esposa do pastor Sebastião, mas a Santa Ana, lá da igreja de então. E ele fez aquele propósito, aquele compromisso. O pai dele ficou muito frustrado, a mãe dele também, ficaram extremamente tristes. E aí ele realmente fez aquilo. Ele entrou para um mosteiro, fez uma carreira eclesiástica, né? E, portanto, quando ele foi destacado para a universidade, a faculdade de Wittenberg, uma universidade que gerava tudo em torno daquela universidade católica, e ele foi colocado para tomar conta dos livros. E ele, graças a Deus, né? Porque naquela época não tinha. Hoje você tem a sua Bíblia aí, tem Bíblia de todo jeito, né? Eu gosto da minha velhinha, eu devo ter mais de 20 Bíblias, quase 30 Bíblias lá em casa, Bíblia de estudo, mas eu gosto dessa daqui. Eu até recomendo, né? Quem não tem, ela compra a Bíblia de Genebra. Ela é a Bíblia de Genebra, da publicadora Fiel, da Casa Publicadora Fiel, muito boa. Está toda arriscada e eu tenho que mandar o Lázaro fazer aqui um encadernamento ou outro para ficar arrumadinho. Mas hoje está assim, a gente tem Bíblia para tudo quanto é. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que, eu tenho duas dessas, né? É a chamada Bíblia em ordem cronológica. Não dá para fazer a leitura dela normal, né? Porque ela tem um provérbio aqui, depois entra o Salmo, um capítulo de Salmo, depois emenda com o 1 Samuel. Então, assim, para quem quer fazer a leitura da Bíblia na ordem cronológica, mas na ordem normal, vamos dizer assim, como nós temos assim, temos milhares de exemplares, né? Mas naquela época não era assim. Martinho Lutero, graças a Deus, irmãos, Deus tem propósito. Às vezes a gente fica assim, Martinho Lutero foi colocado para tomar conta da biblioteca de Caxigo, porque o reitor não gostava dele, e aí colocou ele para tomar conta da biblioteca. E lá ele teve contato com o livro de Romanos, e ele viu que o justo vive da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé não se chega a Deus, não é preciso comprar um título da igreja, e aí naquele título estava escrito que a pessoa podia fazer o que quisesse, mas estava perdoado, e se desse a sua oferta, você podia dar um pecadinho aqui, outro acolá, mas Martinho Lutero descobriu que não, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e que todos pecaram e destituídos e ficaram da glória de Deus. Ele começou a ver um evangelho que às vezes hoje a gente assiste, infelizmente, a gente tem que admitir isso, a gente tem que admitir, infelizmente, às vezes a gente vê um evangelho coach, um evangelho que só deixa as pessoas para cima, um evangelho que não toca na ferida. Martinho Lutero disse: se você estiver no movimento, num caminho, pode chover milagre todo dia, mas se não tiver palavra de Deus, não tem valor algum. Porque às vezes as pessoas confundem. Infelizmente, o leigo confunde. Ele acha que se está sendo curado, está acontecendo muita coisa, muito movimento, tem 5 milhões de seguidores, né? Tem não sei o quê. Deus nem sempre está nessas coisas. Eu não estou condenando. É bom,
cada um faz o que acha que tem de fazer. Eu não estou condenando, mas estou dizendo que isso não é sinônimo, ter 20 milhões de seguidores não é sinônimo de que a mão de Deus está ali naquele negócio. Não quer dizer que porque alguém foi curado, a mão de Deus está ali. O mais importante, o padrão do crente, o livro de Atos, todo ele é nesse sentido, é hermenêutico, é interpretativo. Eu tenho que saber como interpretar as Escrituras e colocar essa interpretação das Escrituras para o tempo que se chama hoje, porque a gente só pode fazer alguma coisa no tempo de hoje. Nós não podemos fazer nada, nós aqui, em 1930. 1930 já passou. Nós não vamos poder fazer, todos nós aqui, não vai ter ninguém aí vivo no ano 2100. Nós estamos em 2021, né? 2100, pode ser que tenha, está evoluindo, né? Mas 2150, não vai ter ninguém aqui. Então, ninguém vai poder fazer nada em 2150. Davi, o homem poderosíssimo que compôs os maiores salmos, o homem segundo o coração de Deus, ele só pode cumprir os propósitos de Deus para a sua geração. Então, é papel meu, seu, nosso, da igreja interpretar a palavra hoje e traduzi-la para o mundo de então. E nós vamos ver no capítulo 15, aí do livro de Atos, que a igreja cumpriu cabalmente esse papel, e em meio a tudo que acontecia naquela época, a igreja chamou de novo os crentes, os irmãos, os cristãos, para o centro da palavra de Deus. Isso aqui é importante. Aí nós vemos a importância da teologia. Não falo teologia apenas como academia, como um seminário teológico, e é muito importante. Eu, infelizmente, constato que há um deserto muito, muito perigoso para a igreja, digo, um deserto, um apagar eu quero achar aqui a expressão correta, de sede por imersão na palavra de Deus. Eu constato isso com muita tristeza, dentre a geração que vem aí. A geração que está acostumada com Facebook, com internet, com tanta coisa, está esquecendo de talentos, de colocar os seus talentos a serviço do reino, e em busca de saberes teológicos, porque a igreja precisa de pessoas que conheçam a palavra de Deus. A maioria de todos nós somos leigos, mas é necessário, a igreja precisa de mestres, a igreja precisa de profetas. Nós vamos ver aqui no capítulo 15, que tinham 2 deles, entre Silas e o outro, me foge o nome, mas vamos já ver aqui, que eles eram profetas e mestres na palavra. Nós acabamos nos esquecendo que pastor Roberto está aqui, chegou agora, está abençoado, já foi recepcionado, tá? E nós às vezes esquecemos disso, né? Esquecemos de Efésios, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, pastores, evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento da obra de Deus. A obra é aperfeiçoada com o levantamento de profetas no meio da igreja. A obra é aperfeiçoada, quando falo profetas, não falo apenas no dom de profecia, que é diferente do profeta como ministério. O dom de profecia pode dizer ou predizer aquilo que vai acontecer. O ministério profético é aquele que diz e acontece, são 2 coisas diferentes. Muito embora um profeta pode ter o dom de profecia, mas é profeta no sentido ministerial, dos dons, aqueles dons que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso. É juminado, ou conjuminado, ou jungido, ou junto, ou entrelaçado com o capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto também, que é o quê? Que é a junção dos dons com os ministérios, e que serve para quê? Para parametrizar os passos da igreja. Aí você diz assim, mas o Espírito Santo, claro, o Espírito Santo, mas ele precisa usar homens preparados. Como eu disse para os irmãos, Martinho Lutero, ele era um jurista, ele era um teólogo, e ele tinha doutorado em teologia. Portanto, ele foi usado, por quê? Porque ele se deixou usar. A nossa oração hoje é que Deus levante talentos,
levante jovens, levante homens, levante mulheres, para ter essa sede do saber da palavra de Deus. Que eu falo teologia, não apenas a teologia doméstica, que a maioria de todos nós, ou todos nós, somos detentores dela, mas a teologia como fonte de estudo, de pesquisa, como fonte de saber que conduz a igreja, que leva a igreja. Nós somos homens e mulheres que cremos no poder do Espírito Santo, que cremos que Deus usou Moody, que foi o maior evangelista, que nunca sentou no banco de faculdade, mas as maiores faculdades teológicas americanas têm o nome de D.L. Moody, que era o Moody, o grande evangelista. Então, nós não podemos desprezar a igreja como instituição, como corpo orgânico, não pode desprezar o saber jurídico. E eu disse para os irmãos que Deus pôde usar Martinho Lutero lá em 1517, porque ele se preparou para isso. Esses apóstolos aqui, esses discípulos, se prepararam para esse evento da primeira, é o chamado Concílio de Jerusalém, a primeira convenção da igreja nascente, da igreja que acabava de nascer, foi o primeiro encontro, é como se fosse a nossa convenção aqui que acontece de 2 em 2 anos, acontecia de ano em ano, depois, com a criação das distritais, começou a acontecer de 2 em 2 anos, o que não vai acontecer esse ano, depois a missionária vai falar com os irmãos da proposta, como liderança da instituição. Os propósitos da liderança da instituição. Então, o que ocorre? A gente não pode. Eu tinha um professor, num curso que nós fizemos de extensão, e ele era um doutor, um pós-doutor em teologia, em ciência da religião. E ele dizia assim: rapaz, Martinho Lutero fez todo um trabalho, teve todo um trabalho para conduzir a reforma, porque assim, é claro que Martinho Lutero não sabia o tamanho do trabalho que ele estava fazendo. Não sabia, porque nós somos, do ponto de vista histórico, nós fazemos e a dimensão se sabe depois. Às vezes nem o que está sendo objeto do instrumento daquele movimento sabe. Gunnar Wingre e Daniel Berger não sabiam o tamanho que ia chegar às Assembleias de Deus. Eles não sabiam. Inclusive, os dois não tiveram um reconhecimento devido no seu tempo, né? A história registra isso, mas vamos deixar isso para outro capítulo. Mas Martinho Lutero fez tudo isso por quê? Porque Deus preparou. E depois veio Calvino, veio Armínio, grandes luminares, veio John Ruiz antes deles, depois veio a Zwinglio, lá na Suíça, e tantos outros que foram trabalhando e que mudaram a estrutura não apenas da igreja. Isso é importante salientar. Os reformadores não mudaram somente a estrutura da igreja, que estava cheia de coisas erradas dentro. A venda de indulgências, as mágicas que aconteciam dentro da igreja, mágicas entre aspas, né? Porque era para levar a igreja realmente para o obscurantismo, para as trevas espirituais. Acontecia tudo isso, mas aí eles foram preparados para isso e, portanto, Deus pôde usá-lo. Então, há necessidade de você nos prepararmos. É obviamente que nem todos nós vamos poder entrar num seminário teológico, né? Mas a maioria de todos os pastores aqui fizeram. A própria missionária Rosilene, eu me lembro que ela fez naquela época lá do Hilda Nelson, né? Que era faculdade mesmo, né? Eu sou egresso de instituto, que não é faculdade, né? Que o instituto não tem um reconhecimento. O pastor Edmar teve que fez também, eu me lembro, ele fez isso, fez durante 6 anos, né? Fez a educação cristã, depois teologia, mas a missionária fez aí uns anos de faculdade teológica mesmo. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que esse professor dizia assim, rapaz, a igreja de hoje, assim, por falta de doutores dentro da palavra que digo, né? Tem muitos doutores, mas às vezes muitos desviam, tem muita gente séria, tem muita gente comprometida com a palavra, com a teologia correta, mas esse professor dizia, rapaz, tem tanta coisa que a igreja pegou de volta diante da reforma, que dá vontade de devolver para o Martinho para fazer uma nova reforma. Ele dizia isso. Parece jocoso, se não fosse
trágico, né? Que é trágico, isso é trágico, nós vemos isso como tragédia, quando se foge do centro da palavra de Deus. E não esqueçam, como eu disse, vocês nunca mais vão esquecer isso. Eu vim falando nessas 4 terças-feiras, né? Que o papel principal da igreja é hermenêutico, é interpretativo. O capítulo 15 aí, na realidade, ele é a ata da primeira convenção da igreja lá de Jerusalém. Esse capítulo 15 é a ata. E nós vamos ver algumas coisas importantes, porque a igreja foi crescendo lá, os irmãos lembram, capítulo 2 e 3, o evangelho é aberto a todos os judeus, a salvação é aberta a todos os judeus. No capítulo 8 entra Samaria, nós tratamos isso na semana passada. No capítulo 8 entra Samaria, Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Foi nessa ordem que a igreja foi crescendo. Depois, no capítulo 10, entra em cena os gentios através do ministério do apostolado do apóstolo Pedro. Ele entra os gentios, vocês lembram bem aquela visão lá de Cornélio, aquela do lençol que abre, come, mata. O evangelho é levado até Cornélio, no capítulo 10. É descido o Espírito Santo, há batismo do Espírito Santo. Pedro diz, se o Senhor abençoou, quem sou eu para ir contra? Capítulo 11, 12, tem aquela discussão teológica ainda, pode, não pode, os gentios vão entrar na mesma temática ou na mesma linha dos judeus, porque os judeus tinham uma questão dietética e cerimonial, porque não podia comer certos tipos de alimentos, de animais, não podia fazer não podia ter certos comportamentos, por quê? Porque isso tudo era ritualístico e cerimonial da teologia judaica. Mas aí o evangelho vem, se expande, capítulo 12, é a perseguição da igreja, vocês lembram? 12, 24, o verso 24 é o ponto fundamental daquele momento histórico que a gente estava vivendo. Apesar de tudo isso, mata o quê? Mata Tiago, o apóstolo, o irmão de João, mata Tiago, prende Pedro, bota os discípulos, então apóstolos, todos para espalhar, para fugir da fúria do rei. E aí, naquela confusão toda, prende um, solta outro, e aquela confusão, vem fome em Jerusalém, capítulo 12, verso 24, diz o quê? E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Esse é que é o mais importante. Isso para entender, para nós entendermos que a palavra é o principal no centro da igreja. A palavra é a coisa mais importante da nossa vida. Daí porque nós não podemos nos furtar. Quando a gente diz assim, meu irmão, participe da escola bíblica dominical, não é só porque a gente quer que você venha domingo, que se acorde naquela agonia, com vontade de dormir um pouquinho mais, vontade de ir lá no Mercadão, comprar uma tapioca, um pé de moleque, uma banana frita, e aí depois toma um bom café da manhã, e você vai tá se abstendo de tudo isso, aí depois comer aquele peixe, que aí ficar na beira da piscina, se embalando para lá e para cá, depois comer aquele tambaqui. Mas quando a gente diz assim, insiste, os professores de escola bíblica dominical, os superintendentes, insistem nisso, é pelo ensino. Não é simplesmente porque a gente vai abrir mão de alguma coisa. É o ensino da palavra de Deus. O culto de ensino que é o eixo central da máquina, da instituição chamada igreja. Daí que o pastor de tanto se entristecer, entristece quem também tem função de liderança, como é que um dirigente, como é que um obreiro consegue sobreviver sem vir a um culto de ensino? O que ele vai ensinar? É aquilo que disse a palavra, é o cego guiando outro cego. A minha sogra dizia, é o cego guiando o aleijado. Lembra, pastor? Se não era dia, dizia assim, rapaz, é o cego guiando o aleijado. Não vai. E aí, infelizmente, vai conduzir de uma forma errada as pessoas. E a palavra é certa, ela diz, feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram.
Observem bem, porque, irmãos, quando a gente é ensinado, se submete ao ensino, lê a palavra, a gente tem uma outra postura diante. Quer ver o negócio? Pega a ata aí. Quem foi que voltou, que foi a Jerusalém levar o problema dos gentios? Quem foi? Você está com o texto na mão aí. Foi Paulo e Silas. Eles foram a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram lá e foram o quê? Tratar dos assuntos. Ei, Deus, Jesus abriu a porta para esse povo que não é judeu. E aí, vocês estão querendo que ele também entre no ritual da circuncisão? Por que vocês vão submeter a eles a isso? Para quê? Eles não são judeus. Vocês estão querendo colocar um jugo maior do que vocês podem levar. E ele invoca, inclusive, a figura de Moisés. Se esse Moisés, que é pregado nas sinagogas no sábado, esse Moisés, ele não teria essa visão de vocês tão pequena, tão tacanha. E ele começa a invocar isso, aí eles vão a Jerusalém. Observem bem, a igreja de Jerusalém, nós estávamos tratando isso lá atrás, agora, pastores, a igreja de Jerusalém tem todo um custo para agregar essa turma de obreiros que vão a Jerusalém. Os irmãos de Antioquia, alguns vieram também, de Chipre também, que era a cidade natal de Barnabé, e que ele tinha passado por lá, e que João Marcos, na discussão que tiveram, no afastamento, João Marcos ficou um tempo discipulando aquele povo também. E o que aconteceu? Houve necessidade de fazer um ajuntamento, de fazer uma convenção, de fazer um concílio para definir os destinos da igreja. A igreja é chamada de novo para o centro. Nós temos uma missão, mas nós não podemos esquecer que a nossa missão é maior. É o quê? É interpretar a palavra e levar esta palavra para as pessoas. Nós temos de buscar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem ensina, faça com quê? Faz de qualquer jeito. Lê a revista da Escola Bíblica Dominical no sábado à noite, depois do altas horas. Estou falando grego não, né? No crente não assiste a estas horas, hein? Não é verdade? Aí vai, é isso. Paulo disse, não, domingo de manhã tu acorda cedo, 7 horas da manhã tu lê a revista da Escola Dominical antes de ir para dar a tua aula. É isso? Não. Aquele que ensina, faça com dedicação. Dedicação é ler. Dedicação é ler outros livros, dedicação é pegar a revista, ler os textos. Aqueles textos que vem lá na frente, professores de escola bíblica dominical, aqueles textos que a leitura diária é para fazer. Ele não está lá para ficar bonitinho porque o autor não tinha nada para fazer, não. É para ler aquilo. É para ler a Bíblia de Genebra, para ler a Bíblia do mestre Shedd, né, que agora é a Bíblia Shedd, que era a antiga Vida Nova, né? Era a Bíblia Nova, a Vida Nova, antiga, que o Shedd deu uma repaginada e ficou a Bíblia de Shedd, né? O grande Shedd, o doutor Bíblia, o filho de missionários americanos que nasceu na Colômbia, que morreu um dia desse, que o pastor Edilde e a missionária Rosilene tiveram o prazer de fazer a peregrinação a Jerusalém com ele. Não sei se ele foi seu professor, não sei se seu, ele foi... O módulo foi meu professor, graças a Deus, tenho isso uma coisa muito gostosa. Eu conheci o Shedd ao vivo e a cores, né? Aquele vozeirão, meus irmãos, que ele nunca aprendeu a falar em português direito, né? Então, quem ensina, faça com dedicação. Tem que saber o que está fazendo. E aí, a igreja de Jerusalém tem todo esse trabalho, para a gente ir caminhando aqui, que eu tenho pouco tempo, né? Tem todo esse trabalho para fazer aquilo. E quem é que dirige, quem é que vai lá para Jerusalém levar o problema dos gentios? Paulo e Barnabé. Barnabé era um homem natural de Chipre, chamado de José das Consolações, cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, da generosidade. Ele vendeu um terreno grande que ele tinha herdado, era uma herança, e o que ele fez? Ele foi lá com os discípulos e disse, aqui é para a obra do Senhor. Um grande cooperador na obra de Deus. E aí esses dois levam, a igreja chama, porque havia discussão no meio da igreja, se era para entrar no processo da circuncisão ou se não era, e eles vão, fazem todo aquele apanhado. Quem é que dirige, irmãos? Quem é que dirige o concílio de Jerusalém? Tinha 12 apóstolos, não era? Saiu Judas,
aí entrou no lugar dele o Matias, né? Não é isso? E quem é que dirige? Mateus, tinha Mateus, Marcos, João, Tiago, André, Filipe, Natanael, quem mais? Tadeu, Judas, o outro Judas menor, que é o que escreveu a carta. Aí tinha um outro Tiago, chamado Tiago menor também, e o outro era Bartolomeu. Quem é que dirige o Conselho de Jerusalém? Isso aqui a gente vai aprender. Capítulo 15 é para a gente aprender isso, que Deus faz o que Ele quer na história, e a gente tem que estar aberto. Quem lê a palavra de Deus tem a mente aberta. Quem é que dirige o Conselho de Jerusalém? O apóstolo Paulo estava lá, ele se converteu no caminho de Damasco, ele passou 12 anos na Arábia, estudando, tendo experiência com Deus, volta, a igreja aqui, ela devia ter de 15 a 20 anos de existência, né? A igreja aqui no capítulo 15, tinha mais de 15 anos já de existência, mas quem é que dirige o Concílio de Jerusalém? Quem é? Lembram? Está aí, Tiago. Quem era esse Tiago? Era irmão de Jesus, mas esse camarada era um herege antes de Jesus morrer. E como é que deixaram ele dirigir o concílio? Me explica aí essa situação aí, me ajuda aí. O Tiago é que dirige. Se você pegar Mateus 13:55, ele está lá. Quem são seus irmãos? Aí diz lá. E entre eles está o Tiago, que disseram que quando ele estava dentro de uma casa lá, fazendo uma obra, evangelizando, curando, o que disseram? Que a mãe, a Maria, e os 4 irmãos, ele tinha possivelmente 6 irmãos, né? Porque ele diz assim, não está a sua mãe, não é esse filho do carpinteiro? Não está a sua mãe conosco? E não são seus irmãos. Aí ele cita lá, eu acho que Tiago, tem um outro também, parece que um irmão dele era chamado Judas. Alguém vê aí, lê Mateus 13:55, veja aí, ele diz assim, e as suas irmãs também não estão conosco? Ele tinha no mínimo 2 irmãs, senão não era irmãs, era irmã. As suas irmãs, tinha 6 irmãos, pelo menos, né? Eu não sei como é que tem um ramo da teologia que nega a existência de irmãos de Jesus, né? Está tão claro aí. E aí, o Tiago se preparou, porque Paulo diz que na ascensão, quando ele ressuscitou, o Tiago viu ele ressuscitado. E a partir daí ele se entregou a essa revelação. E aí ele vai, e ele tem a primazia de dirigir a igreja em Jerusalém. Irmãos, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quiser. E aí diz a história, não a Bíblia, que esse Tiago ficou tão crente, mas tão crente, que ele era chamado de Tiago o Justo, joelho de camelo. O joelho dele era desse tamanho, de tanto ele andou mais de joelho do que de pés, do que em pé. E aí vocês observem como Deus faz. Deus é o dono da história. Por que Pedro não avocou, não invocou para ele esse título de chefe da igreja? Até Jesus disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre a pedra de Pedro, né? Sobre esta pedra, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Ele disse, Pedro, tu és uma pedrinha pequenininha, pedregulho. Mas sobre esta pedra que é angular, a principal, que sou eu edificarei a minha igreja. Pedro andou com Jesus nos melhores e nos piores momentos dele. Mas quem dirigiu a igreja em Jerusalém, quem foi? Tiago. Então, quando Deus fizer alguma coisa assim na nossa vida, não se espante não, Ele sabe o que está fazendo. Ele levanta os talentos, Ele levanta as pessoas. A gente tem que estar aberto para isso e se nos prepararmos para isso. Eu dizia, pastor Francisco, antes de eu entrar, estava ainda lá atrás resolvendo as coisas, que eu fico muito triste que há uma raridade no fervor teológico. Eu vejo
poucos jovens com sede de entrar numa faculdade de teologia, num curso de teologia. Tem tantos cursos, até se tiver formado, entra numa pós-graduação, porque a igreja precisa. O pastor vai fazer outro curso aqui, né? Agora está com muito tempo, aposentado. E aí ele está agora já está naquela, vai agradar só a Jesus. Aí, então, nós temos que ter esse fervor, e nós temos como professores, pastores, obreiros, discipuladores, fazer voltar esse fervor pelo estudo da palavra do Senhor. Como disse, não estou dizendo aqui que todo mundo vai entrar no curso de teologia, não é isso. É que a gente tem de orar para Deus levantar. Essa igreja só pode tomar uma posição estratégica, determinante, necessária, precisa, porque tinha mestres dentro dela. Muito embora o Tiago não o fosse, ele era pela revelação, mas ele precisou de se acercar de Silas, do outro aqui que me foge o nome, para orientarem a igreja, cheios do Espírito Santo, mas eram mestres. Vocês lembram, como é o nome do outro? Judas. Vocês lembram que lá no capítulo 6 de Atos, os que foram levantados para diáconos eram homens cheios do Espírito Santo e da palavra de sabedoria. Era a credencial para ser Tiago. Eu não estou fechando a porta para ninguém. Estou só dizendo que todos nós temos... Gente, quando eu era menino, eu comi muito coco de Tucumã. E eu consigo me lembrar de algumas coisas. Então, não tem nada difícil para ninguém. Os mais idosos sabem o que eu estou falando aqui, né? Os novos não sabem nem o que é Tucumã. Imagina o caroço, né? Os novos pegam a Bíblia e faz assim, né? Já viram? Meu neto pega assim um desenho aqui, ele faz assim, ele quer abrir o desenho, quer maximizar, como fosse na tela do celular. Mas o que o pessoal dizia, os antigos, quem comia, né? Não, irmão Milton, quem comia o coco do Tucumã ficava burro, né? Eu comi muito coco, gente. E eu me lembro de algumas coisas aqui. Imagina você que não comeu coco. Então, o saber é para todos nós. Eu fico de verdade mesmo, e é bom que fique registrado, muito triste com dirigentes que não aparecem nos cultos de ensino da palavra de Deus. Infelizmente, e eu tenho que dar a minha nota 0 para eles, como se a minha nota valesse alguma coisa, mas eu estou dando, né? Nota 0. Como é que se dirige uma igreja, como é que se dirige uma congregação, como é que se dirige uma escola bíblica dominical sem participação nos cultos de ensino? Tem coisa que quem vem, não é eu não, é qualquer pastor que vem aqui, que nunca mais você vai ouvir. Que a revelação de Deus está presente. Não é eu, Rômulo, é quem vier aqui dar o estudo. Então, infelizmente, né? Então, ponto para a gente ir encerrando aqui, Tiago, que era irmão de Jesus, que não era dos apóstolos, que não foi apóstolo, né? Ele foi o dirigente, foi o presidente do Concílio de Jerusalém. Desse Concílio de Jerusalém se afirmou a porta de entrada para os gentios. Se abster das carnes sufocadas, batizadas, consagradas a ídolos, da prostituição. Então, isso era o suficiente, não era para se circuncidar. O que é isso? Leitura nova da palavra de Deus. Hermenêutica da palavra de Deus. Interpretação da palavra de Deus. E aí vai Tiago e diz, irmãos, ponderai. O Tiago, ele, como disse para os irmãos, ele foi considerado depois Tiago o justo, o joelho de camelo, porque ele tinha uma palavra ponderada, ele foi irmão de Jesus, ele andou com Jesus. E, muito embora ele só tenha se convertido na ascensão de Jesus, na ressurreição de Jesus, digo. E aí ele dirige aquele povo, aquele concílio, determina isso e determina uma nova viagem missionária não esquecemos que a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, que eles foram a Antioquia e foram toda aquela região da Galícia ali, eles voltaram e já estavam se preparando para a nova viagem. A igreja disse, vocês vão levar essas cartas de orientação para os gentios, para essa igreja nova que foi aberta, que essa porta que foi aberta do evangelho para os gentios, vocês vão determinar isso. E aí eles separaram Judas e Silas, Judas e Silas, hein?
Pois é, eles já separam Judas e Silas, eles vão lá, passam um ano em Antioquia, e eles observam que a igreja já estava consolidada. Quem consolidou essa igreja, quem foi? João Marcos, que naquela primeira viagem missionária, logo no comecinho da viagem, ele se separou do apóstolo Paulo e Barnabé, e aí de novo eles vão fazer nova viagem. O que acontece? No meio da viagem, está registrado na ata aí. A ata é bom por causa disso, que registra, né? E aí o que acontece? Aí o Barnabé diz o quê? Eu vou levar João Marcos. Aí Paulo disse, não vai, porque ele é filho de papai. Ele é menino acostumado no leitinho. Ele já de vez em quando dá umas escapulidas lá no palácio, porque possivelmente esse Marcos era filho de uma cunhada de Herodes, né? Então ele de vez em quando dá uma escapulinha no palácio, ele sabe, só quer no bem bom, só anda com roupa de grife, ele não está acostumado, e a região que eles tinham ido era a região de muita malária, tinha muito malária naquela época, possivelmente Paulo tenha pegou uma malária naquela época, e o João Marcos, que era o filhinho de papai, escapuliu. Aí agora Paulo e Barnabé vão de novo, Paulo disse, não vai. Diz a palavra, que está registrada na ata aí, que houve não pouca discussão entre eles. E aí Barnabé diz, então eu vou voltar para Chipre, e eu levo Marcos comigo. E foi uma das igrejas mais consolidadas do Novo Testamento, a igreja que foi formada em Chipre. E Barnabé volta para Antioquia, e Paulo volta para Antioquia, e faz a segunda viagem missionária. Irmãos, é bom registrar as coisas, porque esse capítulo 15 é uma ata do Concílio de Jerusalém. E aí o que ocorre? Aí passou muito tempo, e foi para lá, e o João Marcos teve aquela desavença, Barnabé, por causa de João Marcos, Paulo faz menção de Barnabé mais na frente depois, mas nunca mais consta na história que eles viajaram juntos, por causa de uma divergência. E aí Paulo foi para lá, Barnabé foi para cá, aí a gente encontra Paulo, o ancião, que Paulo aqui no capítulo 15, devia ter o quê? 30 e alguma coisa, com mais 15, que ele foi 12 para a Arábia, mais 3 de viagem, e aí devia ter perto de 50 anos ali. Mas lá na frente ele tinha perto de 80 anos, perto da sua morte. Ele escreve para Timóteo e diz assim, quando você vier, vê se vem antes do inverno, e me faz o seguinte, me traz a capa, e me traz os livros, e me traz principalmente os pergaminhos, e me traz o João Marcos, porque ele me é muito precioso. Você vê a atitude do homem de Deus? Então o capítulo 15 é para mostrar que ninguém é dono da verdade, que as coisas acontecem, mas amanhã se arruma, que não é o nosso papel estar investigando as coisas, a liderança resolve, cabe a nós acatar, a ser fiéis, a desenvolver o nosso ministério, porque lá na frente Deus arruma, e se a gente se mete, a gente fica com cara de quê? Com cara de nada. E ele me traz o João Marcos, que é muito precioso. E quem é João Marcos, irmãos? Esse camarada que Paulo deu uma cotovelada nele, mandou ele embora, depois ele reclama a presença dele, que queria demais vê-lo antes da sua morte, né? Ele errou um pouquinho, ele se enganou, porque Paulo morreu muito depois, né? Não foi naquela ocasião, alguns anos depois, mas aí quem é esse João Marcos? É o João Marcos que escreveu o Evangelho. Vê como Deus usa. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós ficar tentando fazer o arranjo de Deus, é Deus quem faz isso. Por isso que eu estou dizendo direto para os irmãos, o papel da igreja é interpretativo, é pegar essa palavra e interpretar e colocar, e é Deus quem faz a obra. E digo mais, o livro de Marcos é o livro mais prático do Novo Testamento. É o livro mais prático do Novo Testamento. Ele não perde tempo. Você pegar aí, como é que começa os capítulos? Imediatamente, logo então, logo depois. Ele não perde tempo com minúcias. Ele é prático. Ele aprendeu a não perder tempo, a levar o Evangelho sem perder tempo. Então, o capítulo 15, para a gente encerrar, é a igreja sendo retomada o seu rumo para a missão.
A igreja, o papel principal da igreja é levar o evangelho. E a igreja faz isso de tempo em tempo, se ajunta, discute as estratégias, interpreta a palavra, manifesta a graça, dispensa a bênção, e quem faz a obra é o Senhor. Que Deus nos ajude a compreendermos o nosso papel como missionários, trazendo de volta a igreja para a missão. Não cabe a nós fazer julgamento. Às vezes a gente quer fazer um julgamento de coisa que aconteceu há 30 anos atrás. A gente é arqueólogo, vira arqueólogo, tem gente para tudo, né? Vira arqueólogo, quer fazer o que não interessa, já passou. João Marcos brigou com Barnabé, brigou com Paulo, não interessa. Eles tiveram o problema deles, depois vai lá e conserta e arruma tudinho. E aí Paulo, em Filemão, no livro de Filemão, no verso 24, você pode conferir depois, não vamos ler agora, Paulo faz lá de novo uma menção a Marcos. Ele faz uma menção a um monte de figura, Aristarco, e um monte lá, e lá no meio está lá João Marcos. Como é precioso, irmãos. Nós podemos ter as nossas divergências, os nossos problemas, mas o dono da obra é o Senhor. E se eu me quedo a Ele, o Senhor faz a obra, me converte, me liberta, me abençoa, faz as pazes, reconcilia, ata e faz tudo o que Ele quer, como Ele quer. A igreja só tem que ficar atento para aquilo que Deus está fazendo no meio dela. Esse é o papel da igreja. E a igreja, de vez em quando, ela tem que voltar e focar na missão. E só assim nós vamos ganhar alma. Sabe por quê? Porque quando a gente não se preocupa com as coisinhas da vida, a gente se ocupa com a missão, com a chamada Missio Dei, ou missão de Deus, que é levar o evangelho a toda criatura. E o Senhor é que faz a obra. Porque o vaso é de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar agradecendo nessa caminhada, como eu avisei os irmãos, na próxima semana, pastor Verlan retoma a caminhada dos evangelhos, conforme ele vem fazendo aí, né? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, nós queremos entender e compreender a nossa missão no reino de Deus. Nós queremos estar livres, libertos, entendendo que a obra é tua, que o reino é teu, que a misericórdia do Senhor que desce sobre as nossas vidas é capaz de cobrir multidões de pecados, é capaz de conduzir e fazer a tua igreja retomar o caminho da missão. Usa-nos como instrumentos teus neste mundo mau, para a tua glória te pedimos e te agradecemos. Amém.